Sim. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra de Deus para cada um que, pelo momento ou uma hora depois, está assistindo esta live. Que possa Jesus falar nessa live para quem quiser ouvir a qualquer momento. Amém? Eu sou o presbítero Marcelo, ali da Casa do Oleiro, Assembleia de Deus, Casa do Oleiro. Amém? E deixo aqui o convite a quem quiser nos conhecer. A igreja, estamos ali na Avenida Goiatuba, 523, bem do ladinho ali do semáforo da Itarumã, sentido funerária, ali do lado direito ali do sinal, sentido descendo para a funerária. Amém? Que possa sentir tocado por essa palavra, pelo Espírito Santo. E eu deixo o convite para você ir lá nos conhecer, ouvir uma palavra direto do reino de Deus. Amém? Esperar uns minutinhos, pessoas ir entrando para compartilhar, né? Para nós alcançarmos o maior número de pessoas para estar ouvindo essa live. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém? Amém, Senhor. Daqui um pouquinho uma palavra abençoada para você que está desanimado, sem rumo, sem direção, desanimado. Que Deus vai tocar no seu coração hoje, amém? Glória a Deus, Senhor Jesus. Aguardar uns minutinhos. Pessoas que forem entrando, compartilhar para a gente alcançar o maior número de pessoas, amém? A conexão parece que está meio lenta hoje, mas vai dar certo, em nome de Jesus, amém? A pastora Dorvina está me ligando aqui. Para ela entrar aí. Amém. Glória a Deus, Senhor Jesus. Vamos aguardar mais um pouquinho. O pessoal está entrando para estar compartilhando essa live. Amém? Para que possamos alcançar o maior número de pessoas neste momento. Amém? E que Deus misericordioso possa estar com cada um. Possa tocar no seu coração, meu irmão, minha irmã, que você que acha que não tem mais jeito, que está desanimado, desanimada. Eu te convido a conhecer a Assembleia de Deus, Casa do Oleiro, ali na Avenida Goiatuba, 523. Amém? Bem do ladinho ali da semáforo da Avenida Itarumã, sentido funerária Santa Rita. Amém? Parece que não está dando certo, né? A conexão parece que está meio lenta. As pessoas entrar. Mas vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Pai do Senhor, pastora Dorvina, seja bem-vinda. Possa estar compartilhando aí, pastora, para depois só entrar na live. Amém. Amém, Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus. Missionária Chloe Silvânia, Pai do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Amém. Que Deus seja grandioso em vossas vidas. Amém. Você, meu irmão, que vai ouvir essa live agora ou não sei que hora, que possa ter Deus no coração, que possa se animar. Não deixe que esse desânimo tome conta de você, meu irmão, minha irmã, que acha que não tem mais jeito. Eu deixo aqui um convite para você estar participando na Assembleia de Deus, Casa do Oleiro. Ali temos uma equipe com os pastores dirigentes, pastor Antônio, pastora Maraísa, pastora Dorvina, pastor Ari, pastor Jorge, pastora Rosana. Estamos ali para te receber, meu irmão, minha irmã. Para você que acha que está tudo acabado, faça-nos uma visita para você entender a realidade da palavra de Deus, o que Deus tem para a sua vida. Você precisa entender a palavra, você precisa saber a realidade da palavra que Deus deixou para cada um e a realidade do propósito que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã. Que é somente através da palavra é que você irá entender o porquê das coisas, como as coisas muitas das vezes chegam a um ponto que a gente acha que não tem saída mais. Amém? Senhor, irmã Rosimeire, seja bem-vinda. O Senhor, diaconisa Marina, que Deus abençoe. Senhor, presbítero Marcelo. Senhor, pastora Dorvina, seja bem-vindo nessa live. Pai do Senhor, obreira Neuma, que Deus continue te abençoando imensamente. Amém? Diaconisa Marina, diácono João, que Deus continue abençoando cada dia mais vossas vidas. Amém? Conexão com a pastora Dorvina caiu, mas ela vai retornar novamente. A internet hoje está meio ruim, mas vai dar certo, amém? Pastora. Tá dando defeito aqui, não sei porquê. A internet está meio ruim hoje. Tá caindo e saindo. Mas vai dar certo. Senhor, irmã Marina, diaconisa Marina. Amém, glória a Deus, Senhor. Esperar só mais Você que estiver entrando, quem for assistir essa live, fica o convite para estar ali na Casa do Oleiro, Avenida Goiatuba, 523, bairro Social, Itumbiara, Goiás. Então, esteja ali com a gente, que não é porque eu participo daquele ministério, mas é porque a palavra de Deus, ela é declarada ali naquele ministério. E aqueles que entram ali e que estão verdadeiramente
no propósito de formar uma aliança com Deus vivo, esse vai conseguir aquilo que almeja. Porque ali na casa do oleiro, eu tenho certeza que você vai aprender de Deus. E a palavra diz que a nossa fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E ali você vai acrescentar mais e mais a sua fé, porque a palavra é viva ali naquele lugar. Amém? Fica o convite estendido a todos aqueles que assistiram essa live. Não só os que vão assistir agora, mas às vezes um que vai assistir daqui a um dia, 2 dias, um mês, um ano, que o Senhor venha trabalhar poderosamente no seu coração, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Muitas das vezes, pastor, as pessoas querem ouvirem o que elas querem, né? Para levantar o ego dela naquele momento. E essas palavras, essas palavras que as pessoas buscam, são palavras momentâneas, né, pastora? Elas buscam as palavras para aquele momento, porque muitas das vezes as pessoas buscam uma igreja, uma palavra, porque está em situações difíceis. É verdade. Muitas das vezes elas correm, vai em tal lugar que ali tem pessoa que prega bem, que não sei o que tem, fala isso, fala aquilo. Então muitas das vezes as pessoas correm atrás de palavras para encher o ego dela naquele momento, né? Verdade. Pra E o se Senhor fala assim na palavra que aquele que compreende o verdadeiro evangelho, aquele que busca o verdadeiro evangelho, aquele que tem aliança com Deus, que verdadeiramente quer viver nos propósitos de Deus, ela não precisa correr atrás de bênção, as bênçãos correrão atrás dela, né? E o Senhor fala assim que quando a gente busca Ele de todo o coração e de toda a alma, quando a gente busca verdadeiramente Ele, as coisas, as outras coisas que essas que a gente necessita para a vivência daqui da terra, Ele vai acrescentar. Ele fala que supre as nossas necessidades. Então, Ele vai suprir se a gente verdadeiramente tiver aliançado a Ele, porque o Senhor também, Ele não é tolo. Ele fala na palavra que Ele perscruta o nosso coração. Então, quer dizer, Ele sabe tudo que você tem intenção. Ele sabe tudo que eu intenciono. Então, quer dizer, se eu vou ali, mesmo que eu não profira que eu estou querendo bênçãos material, que é isso e aquilo, há pessoas ali na igreja que eu estiver indo, ela não vai saber o que eu estou almejando. Mas o Senhor conhece, o Senhor fala que perscruta. Lá em Salmo 139, ele fala que ainda a palavra não chegou à nossa boca, ele já conhece todas. Então, Deus a gente não engana. Deus, ele sabe tudo. Antes de nós nascermos, ele já sabia que eu mais o presbítero Marcelo, antes de nós nascermos, o Senhor já tinha escrito, já sabia que nós estaríamos aqui nessa live, falando da palavra dele. Ele já sabia, ele sabe tudo sobre nós. Amém. Aí, ele sabe até aquilo que a gente ainda não está sabendo, ele já está sabendo, porque ele é Deus presciente. Ele sabe todas as coisas. Então, o Senhor fala assim, buscar ele de todo o coração. Buscar ele de todo o coração é você ir não com o propósito de receber bênçãos, mas com o propósito de conhecer o abençoador. E aí o Senhor vai fazer na sua vida maravilhas. Isso aí, o Senhor, isso aí não é eu que estou falando. Isso aí é promessa de Deus que está na palavra. Então, é nós buscarmos. Hoje mesmo eu estava conversando com o presbítero
falando sobre antes da graça, que era muitos milagres, até no tempo de Jesus que estava aqui, eram muitos milagres, mas nós estávamos comentando que naquele tempo o povo era fervoroso em buscar a face. O povo passava o dia todo atrás do Senhor. Agora, hoje, se tem um culto de 2 horas, a pessoa está cansada. A pessoa, ela não dá as primícias do tempo dela para o Senhor. Ela quer receber, mas ela não dá tempo nenhum para o Senhor. Ela não dá primícia de nada para o Senhor. É verdade. E o Senhor deu a primícia dele para nós, para morrer por nós lá na cruz, né? É verdade, pastor. Amém. Pai do Senhor, pastor Jorge, seja bem-vindo a Pai do essa live, Senhor, pastor. pastor Jorge, seja bem-vindo. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Daqui um minutinho, uma palavra abençoada, uma palavra diretamente de Deus para falar com você, meu irmão, minha irmã, que está aí e acho que não tem mais saída. Deus te convida, meu irmão, para uma busca, te convida para uma mudança na sua vida, te convida para você conhecer o real evangelho de Deus, para você entender os propósitos de Deus na sua vida. Para você que acha que está perdido, que não tem mais jeito, faça-nos uma visita, meu irmão, mesmo. Ali na Assembleia de Deus, Casa do Oleiro, Avenida Goiatuba, 523. Os cultos quarta-feira, sexta-feira e aos domingos, a partir das 19 horas. Paz do Senhor, Juliana Borges, que Deus continue te abençoando imensamente. Senhor, Juliana, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A Júlia, que Deus continue abençoando vocês, amém? Imensamente. Aleluia. Graças a Deus, Senhor Jesus. Já pode Glória a Deus. dar uma palavrinha, né, pastora? Dar início, né? Pode sim. Uma palavrinha rápida, só para dar um aperitivo para quem está precisando, né? Amém. Eu mandei a live lá para nossa irmãzinha. Amém. Glória a Deus. Deus vai tocar na vida dela, pastor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai Porque reverter o Senhor quer que sejam resgatados aqueles que Ele ama, né, irmão? aquela situação vai ser revertida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Aleluia. É verdade, pastor Jorge. Aleluia. Amém, pastor. Hoje nós temos a plenitude, né, do Espírito. E mesmo que a gente tenha a plenitude do Espírito, a plenitude da graça sobre nós, e aí nós nos acomodamos em buscar a paz do Senhor. Mas o Amém. Pastora Dorvina com a conexão caiu novamente. A conexão dela não está legal, mas vai dar certo. Amém? Que Deus possa tocar imensamente. Amém? A pastora Dorvina deve entrar aqui de novo, que a conexão dela não estava legal.
Espera ela retornar aqui. A gente dá início à palavra. Só aguardar um minutinho, ela restabelecer a conexão dela, para me ler uma palavra aqui da Bíblia, que Deus vai falar com você, meu irmão. Se você crê, você vai ser tocado nessa noite. Amém? Pai do Senhor, pastora Rosana, Deus continue abençoando a sua vida, pastora Rosana, pastor Jorge. Deus continue abençoando imensamente vossas vidas. Obreira Nilma, que Deus continue abençoando. Amém? Só aguardar um minutinho para restabelecer a conexão com a pastora Dorvina para a gente entrar na palavra aqui. Isso é uma palavra breve, mas uma palavra que vai tocar no seu coração, meu irmão, minha irmã, que está aí sem expectativa, que acha que está tudo difícil em sua vida. Mas Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Deus tem algo grandioso para você, meu irmão e minha irmã. Paz do Senhor, irmã Juliene, que Deus continue abençoando sua vida. Amém? Glória a Deus. Os demais que estão assistindo, que não estão aparecendo aqui para mim, que Deus continue abençoando sua vida, meu. Deus é grandioso na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Amém? A pastora Dorvina já está entrando aqui de novo para nós dar início. Amém? Palavrinha breve. Pai do Senhor, pastora Rosana, Juliene, glória a Deus. Estabeleceu aí, pastora? Sim. Amém. Deus seja grandioso. Vou trazer uma palavra aqui, pastora. Está lá em João, capítulo 3. Amém. João, capítulo 3. Do versículo 1 ao 8. É uma passagem de Nicodemos, né, pastora? Isso. Ele era um líder, considerado um líder dos fariseus. Tinha todo o conhecimento, mas, porém, deixava a desejar, né, pastora? Vamos lá. João 3, João capítulo 3, versículo 1. Amém? Aqui diz assim, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Pai do Senhor, Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer,
importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito Santo. Amém? Amém. Somente até aqui. Então, o que podemos entender aqui? Que Nicodemos, com todo o conhecimento que ele tinha, ele era um líder dos fariseus ali, chamado como líder dos fariseus, né? Ele tinha todo o conhecimento, mas porém ele foi conversar com Jesus. E Jesus diz para ele que ele teria que nascer de novo, pastora. Ele teria que nascer de novo. Aí ele ficou assustado. Como nascer de novo? Um homem que tinha todo o conhecimento, ele sabia de tudo de Jesus. Mas, porém, ele sabia a parte carnal, a parte espiritual, ele não tinha conhecimento, ele não entendia as falas de Jesus. Então, ele ficou ali perdido quando Deus falou para ele que tinha que nascer de novo. Como nascer de novo? Então, para você, meu irmão, minha irmã, eu te convido hoje, aqui nessa live, eu te convido a nascer de novo, como Jesus falou ali para Nicodemos, né? Que era um dos principais ali dos judeus, dos fariseus ali. Ele era tipo um líder ali. Ele tinha todo... Ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a palavra, mas ele não entendia o que o espiritual queria dizer como nascer de novo. Então, para você, meu irmão, minha irmã, que está aí sem uma luz, está aí em desespero, acha que não tem jeito, eu te convido a você nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Você precisa renascer, ser batizado nas águas. Você precisa renascer, reviver, para você entrar no reino de Deus. E isso só vai ter através do Evangelho. Você precisa entender o propósito de Deus, o que Deus tem para cada um de nós. E é somente através dessa busca, somente através desse renascer das águas, esse batismo nas águas é necessário. Se não for pelo batismo, não tem outro caminho, meu irmão. Você precisa fazer essa busca. Quando a pessoa passa pelo batismo das águas, ele há o arrependimento, né? Então, vem o arrependimento dos vossos pecados para que vós possa nascer novamente, nascendo para o mundo, para o Deus, para entender o mundo espiritual, que é somente através do arrependimento de pecados vem o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo para você possa fazer parte e morar no céu. Amém. No dia da sua partida. Glória a Deus. Você precisa entender isso daí. Não tem outra saída. Porque pode chegar um momento que você é chegada a sua hora. E se você não tiver feito esse processo, esse arrependimento de pecado, você não tiver feito esse batismo nas águas, e a hora que chegar o seu momento, meu irmão, e você não ter feito esse processo, aí não adianta, meu irmão. Você será perdido. Só Deus sabe. Então eu te convido, meu irmão, eu te convido a você vir ali nos conhecer na Assembleia de Deus Casa do Oleiro, Avenida Goiatuba 523, bem do ladinho do sinal do semáforo ali da Avenida Itarumã, sentido ali a Funerária Fênix. Estamos ali, meu irmão, de braços abertos
abertos para te receber, os pastores daquela igreja, pastor Antônio, pastora Maraísa, pastora Dorvina, pastor Ari, pastor Jorge. Buscai o Senhor enquanto pode, meu irmão. Não prolongue mais essa busca. Buscai enquanto pode. Porque não sabe a hora que irá chegar a sua hora, meu. Pai do Senhor, pastora Maraísa. Bem, Pai do Senhor, pastora Maraísa, seja bem-vinda. O Nicodemos ali, ele tinha todo o conhecimento. Nesse trecho que eu li, ele tinha todo o conhecimento. Ele sabia tudo que Jesus falava, ele sabia. Ele dizia, chegava a dizer. Só que, porém, ele não tinha o conhecimento espiritual da palavra. Ele não tinha o posicionamento que Jesus tinha mediante as palavras. Então, foi na onde Jesus falou que ele tinha que nascer de novo. Se ele, com todo aquele poder que ele tinha, todo o conhecimento que ele tinha, Jesus fala um negócio desse para ele, o que sobramos para nós, pastora Dorvina? Verdade. O que sobramos, o que sobra, meu irmão, para você, meu irmão, minha irmã que está aí ouvindo essa live, é preciso buscar o Senhor enquanto se pode. Precisamos buscar, precisamos conscientizar que é necessária essa busca. Que é somente através do Espírito Santo que irá acontecer essa libertação, meu irmão. Você precisa ali escutar a real palavra de Deus, que Deus tem para você, o que está na Bíblia. Que ali nós pregamos a Bíblia, o que está na Bíblia. Glória a Deus. Não buscamos falar coisas para encher o ego das pessoas, pastora. É verdade. Porque o que enche o ego das pessoas é coisa passageira. E muitas das vezes as pessoas estão buscando palavras passageiras. Elas querem ouvir coisas momentâneas, elas querem ouvir coisas que agradam os vossos ouvidos. É verdade. Mas as pessoas têm que entender, pastora, que elas têm que aprender o que está na Bíblia, o que Deus deixou escrito. Porque o que está escrito é eterno. É ontem, é hoje, é amanhã. Então não adianta ela ficar buscando palavras momentâneas para simplesmente coisa de momento, coisas passageiras, tribulações passageiras. Elas precisam buscar o conhecimento, ela precisa buscar o que está na Bíblia, para ela entender o processo de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um. E é somente através desse entendimento do que está na Bíblia, que é o que nós pregamos ali na Assembleia de Deus, Casa do Oleiro. Ali a pregação é o que está na Bíblia. É coisa para a pessoa se encher para a eternidade, para a pessoa, é para conscientizar as pessoas. É para a pessoa entender o propósito de Deus na vida de cada um. A pessoa tem que entender o propósito de Deus na sua vida. Não adianta as pessoas buscar coisas momentâneas, pastor. Não adianta. Porque ela nunca vai entender o propósito de Deus na sua vida. Não adianta. Então, Nicodemos, ele não entendia esse processo. Ele não entendia esse processo de nascer de novo. Ele pensava que nascer de novo era entrar no ventre da mãe. Como que uma pessoa adulta vai entrar no ventre de uma mãe? Não tem como, meu irmão. Não tem como. Esse nascimento, ele vem
É através do arrependimento dos vossos pecados, meu irmão. Você tem que entender esse processo. Não tem outro caminho. Porque o diabo está aí. O diabo está de redor a nós. Um vacilo, se você não buscar Deus quando pode, Ele está aí. Se for chegar a sua hora, e aí? O que será de você? O que será da tua alma, meu irmão? Então eu te convido mais uma vez a buscar a Deus enquanto pode. Você precisa entender o processo de Deus para a sua vida. Você precisa entender o que Deus deixou na Bíblia para você, no Evangelho, o que está escrito. Não adianta você se alimentar de coisas momentâneas, somente para um momento. Você tem que pensar futuramente. E é somente através do Evangelho, somente através de você entender o Evangelho, meu irmão, minha irmã, é que você vai entender o processo de Deus na sua vida. Que ali, na Assembleia de Deus, nós pregamos o Evangelho, a palavra de Deus que está na Bíblia, meu irmão. Não estamos ali para entusiasmar as pessoas. Estamos ali para trazer a pessoa para a realidade. Para nos posicionar, nos transmitir o que está na Bíblia para quem chegar ali. Fazer que as pessoas entendam o real processo da palavra de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã. Não podemos deixar ficar prolongando esse processo. Porque não sabemos a minha hora, a sua hora. E caso chegue a sua hora, meu irmão, que Deus volte, caso seja uma hora e você estiver fora, aí é vida eterna, meu irmão. Ou é Deus ou é o inferno. Aproveita, não perca tempo. Buscai ao Senhor enquanto pode. Muitas das vezes a palavra machuca. Muitas das vezes as pessoas ficam com medo de falar as coisas. É na onde muitos ficam passando, levando palavras para quem busca uma palavra, fica falando palavras momentâneas, simplesmente para aquele momento. Para que aquela pessoa, naquele momento, se desabafe. Naquele momento, ela se sinta bem. Mas a real verdade, muitos não têm coragem de falar. Porque a palavra é dura, meu irmão, minha irmã. A palavra é dura. Mas é a palavra que vai te salvar, meu irmão. É a palavra que vai te libertar para a vida eterna. Porque estamos aqui de passagem. Esse corpo vai ficar aqui. Mas e a nossa alma? Qual é o rumo da sua alma, meu irmão? Você está pensando só no momento? Você está pensando na vida carnal? Você precisa entender o processo de Deus. Estamos aqui de passagem. Só que muitos não têm coragem de falar a real, a verdadeira realidade. Então, para você, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, deixo o convite para você ir ali, na Assembleia de Deus, Casa do Oleiro, direção do pastor Antônio, pastora Dorvina, pastora Maraísa, pastor Jorge. É uma equipe que estamos ali. Nós não estamos ali simplesmente para levantar, para te entusiasmar momentaneamente. Não estamos ali momentaneamente
para te entusiasmar com as coisas. Estamos ali para levar a palavra, para quem estiver ali entender a realidade do processo de Deus. O evangelho de Deus tem que ser falado. O que está na Bíblia tem que ser pregado. Só que hoje não está acontecendo isso. A realidade do processo de Deus está dentro da Bíblia. E muitos não têm coragem de pregar, não têm coragem de falar o que está na Bíblia. E ali pregamos a Bíblia. Pregamos o que está na Bíblia. E você, meu irmão, buscai a Deus enquanto pode. Porque vai chegar um momento que vai ser fechado o portal. E aí não vai ter mais jeito, meu irmão. Vai ser ranger de dentes, meu irmão. Vai ser sofrimento. Arrepender enquanto pode, meu irmão, minha irmã. Buscai ao Senhor enquanto pode. Amém? Então, meu irmão, eu deixo o convite para você nos visitar nas lives, nos cultos. Quarta-feira, culto de restauração. Na sexta-feira, círculo de oração e estudo bíblico. O estudo bíblico é uma palavra diretamente do trono de Deus que está na Bíblia, meu irmão. Para você é um ensinamento de Deus, exclusivamente. E temos o culto da família aos domingos. Eu deixo o convite para você ir lá nos visitar, nos fazer umas visitas, nos conhecer, procurar entender a realidade que Deus quer para a sua vida. Amém? Pastora Dorvina, não vai entrar mais, pastora, para finalizar? Amém, Senhor Jesus. Deus toque no seu coração, meu irmão, minha irmã. Que Deus tenha tocado no seu coração. Que você possa abrir a sua mente, o entendimento, para você buscar a realidade da Bíblia, do que está escrito, o que Deus deixou para cada um de nós. Amém? Assembleia de Deus, Casa do Oleiro, Avenida Goiatuba, 523. Ao lado do semáforo da Avenida Tarumã, sentido ali, Funerária Santa Rita. Amém? Vou fazer uma oração aqui para nós finalizarmos. A pastora Dorvina, pelo jeito, não quer entrar de novo para finalizar. E que Deus continue abençoando cada um ali daquele ministério. E que Deus continue abençoando cada um, meu irmão, minha irmã que está aí ouvindo esta live. Que Deus possa tocar em vossos corações. Que Deus possa te dar mais uma oportunidade. Pastor, eu não estou conseguindo. Acho que vai dar certo. Que Deus possa te dar mais uma oportunidade para tocar em vosso coração, para você entender o real sentido de Deus na sua vida. Amém? Amém. Falou alguma coisa? O Senhor diz em Oséias 6:1, eu pus um versículo aí, o 6:3, mas no 6:1 fala assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Às vezes
vezes, irmão, acontecem as coisas na vida da gente, a gente pensa que é para mal, mas às vezes o Senhor permite, às vezes uma luta, às vezes o Senhor permite uma tristeza, para que nós venhamos a nos posicionar, para que nós venhamos a buscar a face dele. Porque na palavra está escrito que o desejo dele é que todos sejam salvos, né? Então, nós devemos buscar a face dele, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Porque a porta da graça, eu creio, está próxima de se fechar. E assim como foi fechada ali a arca de Noé, vai ser fechada a porta da graça. E não vai ter como entrar mais. E o Senhor está falando, o Senhor está batendo na porta todos os dias, para que as pessoas venham a buscar a Ele. Mas quando chegar o grande dia do Senhor, aí já não vai ter mais jeito. As pessoas vai passar pela grande tribulação, vai vir essa grande tribulação, a igreja já não vai estar mais aqui na terra, a igreja já vai ter sido levada, o Espírito Santo já não vai estar aqui para convencer do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Então já não vai ter o Consolador, já não vai ter aquele que te convence do pecado. Então, por isso que o Senhor deixa o convite para buscar Ele enquanto é tempo, enquanto se pode buscar. Então, vem para o Senhor, mas vem pelo abençoador, não vem pela bênção. Vem para buscar, a ter uma aliança com Ele. Ele ali, eu acho que é Oséias mesmo também, que ele fala, que ele coloca para é Oséias? Agora eu não me lembro. Que ele coloca para casar com a prostituta. Então, essa prostituta é a humanidade. É o povo que ele escolhe. Mesmo aqueles que estão na igreja, aqueles que estão frequentando a casa de Deus, estão fazendo coisas que não agradam o Senhor. E isso a gente fala, não é de outras pessoas, é da gente mesmo. Qual é a primícia que nós estamos entregando para Deus? A primícia do meu tempo. Quanto tempo eu entrego para o Senhor? No dia, o dia tem 24 horas. Quantas horas desse dia eu tenho entregado para o Senhor? O Senhor me dá o respirar todos os dias. Ele me põe de pé. Ele me dá saúde. Ele abre porta de emprego. Ele cuida da minha família. Em cada detalhe da minha vida, da vida da minha família, ele dá livramento. Mas o tempo que eu tenho para ele, se for 2 horas, ainda reclamando que está demorando. E isso o Senhor fica triste. O Senhor entristece com esse tipo de atitude da nossa parte. Então, nós devemos buscar Ele, buscar a face dele, buscar o entendimento da palavra dele. Porque o Senhor fala na palavra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra dele. E ali na casa do oleiro, nós temos, como diz, degustado esse banquete da palavra. Porque tem sido liberado ali todos os dias porção dobrada da palavra de Deus, porção dobrada do Espírito ali naquele lugar. Então, nós devemos buscar aonde estiver falando da palavra, a palavra viva do Senhor. E fica o convite para estar ali conosco, para a gente estar em comunhão, para a gente estar aprendendo desse Deus e crescendo a nossa fé, para que nós venhamos a ser salvos, para que nós venhamos a ir morar com Ele no céu. Amém? Vai orar, finalizar?
Amém. Vamos orar nós dois. Amém, Senhor Jesus. Amém. Mais um Pai querido, em por nome do essa Senhor oportunidade. Jesus. Senhor, são muitos aqui que estão ouvindo, Senhor, essa live. Muitos entraram, Senhor. Mas eu creio em nome de Jesus que muitos, Senhor, irão ouvir e irão assistir essa live. E eu peço ao Senhor, meu Pai, desde já, vai ministrando no coração. E aquele, Senhor, que ouvir essa live, aquele que for tocado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar no coração dele, venha trazer, Senhor, cura, venha trazer libertação, venha trazer transformação de vida. Que ele seja essa pessoa, Senhor, que seja aberto os olhos e ouvidos espirituais, para que ele possa compreender, Senhor, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre a vida dele, Senhor. E que ele esteja, Senhor, à procura, Senhor, de um verdadeiro lugar que fala, Senhor, verdadeiramente, para que ele possa crescer a fé dele, Pai. Porque só pela tua palavra que nós Deus, meu irmão, te abençoe, que Deus continue te abençoando, meu irmão. Aumenta a nossa fé. Pela tua palavra, Senhor, que conseguimos, Senhor, aumentar a nossa fé. Então, Senhor, toca no coração de cada um. Eu não digo ir ali, eu faço convite, Senhor, para eles estarem ali na casa do oleiro. Mas, Senhor, se não der para eles estarem ali, que eles busquem, Senhor, um lugar que fala verdadeiramente o teu evangelho, para que eles sejam salvos, Senhor, para que eles sejam, Senhor, tocados e que eles venham ser, meu Pai, coluna, Senhor, na família deles, na casa deles, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Agradecer aqui a oportunidade que Deus nos concedeu, né, pastor? Que Deus possa estar abençoando cada dia mais cada um. Agradecer os que estão com nós aqui nessa live, ali da Casa do Oleiro. Que Deus continue abençoando cada um grandemente, né? Deus possa derramar bênçãos sobre cada um, para nós darmos continuidade ao trabalho que está sendo feito ali. Amém? E que o Senhor venha nos instruindo, né, irmão? Cada dia mais, que o Senhor nos instrua na palavra dele, que o Senhor nos capacite mais, que o Senhor nos levante mesmo assim como atalaias dele aqui nesse tempo, né? Para que a gente possa alcançar pessoas, alcançar almas. Porque o propósito de Deus, de ter nos levantado, de ter nos chamado, de ter levantado ali a Casa do Oleiro, de ter levantado o pastor Antônio e a pastora Maraísa, o propósito dele todo, nisso tudo, é que o reino dele seja edificado. Que o reino dele venha crescer, né? É o propósito do nosso chamado, é para isso, é para que o reino dele seja implantado, né? E nós pedimos ao Senhor, não só a nós que nos capacite, mas capacite a cada um dos irmãos, para que a gente venha mais e mais declarar que só o Senhor é Deus. E eu confirmo ali, Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, né? Para salvação de todo aquele que crê. E para a gente crer, a gente tem que estudar a palavra. E a Casa do Oleiro é um lugar para a gente estudar essa palavra. Amém? Que tenha todos uma boa noite. Que Deus abençoe cada um. Que Deus continue abençoando cada um. Que as bênçãos do Senhor sejam abençoadas. Amém. Boa noite. Em noite. nome de Jesus. Paz de cada um.